Olá pessoal, tudo bem? Sou Frederico Nobre, da Valor Consultoria e Desenvolvimento, e hoje nós vamos falar sobre Coach Design Thinking, e para isso convidamos a Fabiane para estar aqui conosco. Tudo bem, Fabiane? Boa. Sim, apresenta para os nossos colegas, nossos amigos. Olá, tudo bem? Boa tarde, Fred, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui para compartilhar com as pessoas um pouquinho do meu trabalho, inspirar as pessoas, essa é a minha missão, inspirar as pessoas a desenvolverem suas carreiras e usar o coaching e o design thinking como ferramentas para isso, né? Então eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Legal, você falou em inspirar, eu quero começar perguntando o que te inspirou a largar a carreira, dar uma guinada e seguir esse caminho do coaching na sua vida agora? Então, eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu precisava encerrar um ciclo. E eu não sabia exatamente o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Hoje eu sei exatamente o que foi que eu passei naquela época, isso já tem uns 2 anos, pouco mais de 2 anos. Eu tinha uma carreira super sólida, alcancei o topo do cargo que eu poderia alcançar, mas eu não estava feliz. Então eu fui buscar outras formas de me desenvolver e de descobrir o que eu queria fazer. E aí eu descobri primeiro o design thinking e depois eu descobri o coaching. E eu entendi que eu precisava fazer um profundo mergulho de autoconhecimento. Eu me conhecia pouco, eu estava muito perdida. E aí eu fiz um processo de coaching, um curso de coaching que era muito mais para mim. Eu não fiz com o intuito de trabalhar como coach, eu fiz porque eu queria me conhecer. Tive essa indicação, fiz e foi transformador. Então a partir daí eu comecei a entender melhor quem que eu era, o que eu queria. E eu descobri que nos últimos anos eu trabalhava com gestão, né, dentro de um hospital. Eu era liderança de uma grande equipe, quase 300 pessoas, e eu era muito apaixonada pelo desenvolvimento humano dessas pessoas, trabalhava muito próximo dos recursos humanos. Falei, caramba, o coaching, ele trabalha isso também, né? Ele é puramente isso, trabalhar o desenvolvimento humano, e é isso que eu fiz com meus últimos 8 anos de carreira, e eu não me enquadrava mais naquele modelo de trabalho de estar lá 40 horas, de tal hora a tal hora, e sem poder oferecer tudo que eu podia oferecer, então eu me sentia limitada. Eu falei, eu acho que eu preciso caminhar para o empreendedorismo, porque ser coach é ser empreendedor, né? E aí o coach entrou na minha vida dessa forma, e aí eu comecei a caminhar para ajudar as pessoas, inspirar as pessoas com a minha história, que eu acho que as histórias conectam muito, né? Então por isso que eu escolhi o coach de carreira, o coach de alta performance, porque eu acredito que as pessoas podem trabalhar na sua melhor performance, todas as pessoas, sem exceção. Sim, é verdade. Agora uma coisa legal, você falou aí coach de carreira, coach de alta performance, e o que a gente observa às vezes, com perdão da palavra, talvez uma banalização da profissão. Então assim, o que é realmente coach? Como é que eu posso entender essa profissão, né? O que ela realmente traz de benefício para as pessoas? Até para se alguém quiser procurar um coach, o que ele precisa avaliar antes de se aventurar nesse mar? Sim. Então, o coaching é um processo que ajuda as pessoas a fazer uma autorreflexão e trazer para a consciência aquilo que está no inconsciente. Então ele tem uma base de conhecimento da neurociência, ele tem uma base da administração, ele tem uma base da antroposofia, ele tem uma base importante da psicologia. Então não é terapia, o coaching ele trabalha o desenvolvimento daquele indivíduo para um ponto onde ele está e onde ele deseja chegar de uma forma mais rápida. Só que essa jornada, o coaching é uma jornada de início, meio e fim, onde as pessoas que estão buscando mudança. Então, uma mudança qualquer na tua vida, seja na profissão, seja pessoal. Então você tem vários nichos, né, dentro do coach que as pessoas podem buscar. Tem o life coach, tem o coach de carreira, tem o coach que trabalha emagrecimento, por exemplo. Tem várias possibilidades. Agora, tem profissionais muito capacitados para isso, então eu acredito numa formação séria. E aí eu acho que esse é o cuidado que tem que ter, né? Não é uma formação de fim de semana, é uma formação séria.
os profissionais, os que eu conheço são altamente capacitados, têm uma carreira já consolidada muitas vezes e descobre no coaching uma ferramenta interessante de atender uma necessidade do seu cliente de uma forma mais rápida, mais efetiva, com resultados extraordinários. Então, assim, eu vivi isso e eu acredito que todo coach precisa passar por um processo de coaching para entender o seu coaching, que a gente chama, e precisa experimentar primeiro. Que é o design thinking entra nisso, né? Que é da experimentação, né? Então, eu acredito muito nisso e o coaching ele veio nesse sentido. E também, um certo momento, eu tive dificuldade de assumir sou coach porque eu estava contaminada com essa banalização. Mas exatamente o que é isso, né? Mas hoje, para mim, é muito claro que é uma profissão, não é regulamentada, né? Então é difícil as pessoas entenderem. Uma coisa mais difícil ainda é que a gente não trabalha com algo que seja inicialmente palpável, concreto. A gente trabalha com o invisível. Assim como no design thinking, a gente trabalha com o invisível. Né? Que é o quê? É o desenvolvimento humano, é trabalhar a vulnerabilidade, é trabalhar o potencial, as habilidades, é trabalhar padrão de pensamento, comportamento. Então, o coaching ele veio não como uma moda, como muitas pessoas falam, nossa, está na moda o coaching, né? Moda é uma coisa que vem e passa. O coaching não. Ele é um processo que veio para ficar e tem sido absorvido por empresas, não só individualmente, né? Mas grandes empresas têm utilizado o coaching, contratado coaches para quê? Para alcançar resultados extraordinários no seu negócio. Então, isso é uma realidade que a gente vive. Legal esse finalzinho que você falou de empresas que têm contratado coach para alcançar resultados extraordinários. E a gente acaba imaginando que o coach é para a pessoa, para ela se ajustar no seu ambiente, se ajustar na sua profissão, seguir a sua carreira. Como é que eu aplico esse processo do coach dentro do negócio, dentro de quem quer ser empreendedor, dentro de quem quer ter um negócio, ou com a sua equipe, ou com um negócio já existente? Como é que esse processo entra dentro desse mundo corporativo? Sim, esse é um foco meu, atualmente, de trabalho. E uma preocupação minha, quando a gente aprende o coaching, se é o business coaching, ou se é o life coaching, personal coaching que a gente chama, o self-coaching, a gente aprende muitos instrumentos, ferramentas. E isso me incomodou a princípio porque eu acredito que a gente pode fazer uma coisa mais autoral. Então eu desenho o trabalho tanto individual quanto corporativo que eu tenho experimentado apoiar e tem sido muito interessante, porque as equipes, eu sempre trabalhei com equipes, né? As equipes, elas podem olhar de uma forma diferente da forma como elas produzem. Elas podem alcançar resultados diferentes. Que é aquela famosa frase, né? Se você quer alcançar um resultado diferente, você precisa fazer diferente. E as empresas têm olhado muito para isso, né? Então eu estou experimentando apoiar alguns empreendedores. Fiz um trabalho já mais recentemente que foi fantástico. Inclusive hoje eu estou vindo do resultado desse trabalho, eu estou muito feliz com isso. Legal. Porque esses empreendedores com os quais eu trabalhei, eu fiz uma coisa bem autoral e muito voltada para a necessidade deles. Então eu utilizei uma forma de trabalhar as ferramentas do coaching e o design thinking também, para que eles alcançassem o resultado que eles querem alcançar, a necessidade que eles me trouxeram, porque o trabalho tem que ser singular, né? Ele é voltado para o contexto do cliente, do meu cliente. Então não dá para usar uma ferramenta e uma metodologia toda quadradinha, independente do cliente que eu tiver, eu tenho que usar essa ferramenta. Não. Eu posso e eu devo. Assim que eu entendo. No contexto, na necessidade. Então é possível você apoiar os empreendedores a alcançarem os resultados diferentes que eles querem, a inovar. E tudo isso começa, e precisa começar, assim eu entendo, pelo processo de autoconhecimento primeiro. Então, o empreendedor ele precisa primeiro saber quem que ele é, o que ele quer, né? O para quê dele, né? O significado do negócio dele, qual o significado que esse negócio tem para ele, para que ele possa inspirar as outras pessoas, os seus clientes e atender a necessidade. Que necessidade é essa? Claro. Então, o coaching ajuda a dar essa clareza. O coaching é muito de trazer clareza, eu entendo, principalmente nesse campo do empreendedorismo, do corporativo.
E junto com isso, o trabalho empático, o trabalho colaborativo, né? Ele também traz isso. E é legal porque quanto mais clareza eu tenho daquilo que eu tenho, menos desconhecido fica esse mar que eu estou navegando. Aí, por falar em desconhecido e clareza, como é que você tem aplicado essa forma de pensar do Design Thinking aos seus processos de coaching? Foi muito interessante, assim, uma grata surpresa ter encontrado o Design Thinking para mim. Como eu falei, foi a primeira coisa que eu descobri. E eu fiz isso porque eu queria fazer diferente onde eu estava atuando no momento, na época, como consultora do Ministério da Saúde, e tinha um desafio muito grande. Eu falei, nossa, esse curso aqui que eu olhei, ele pode ajudar a enfrentar esse desafio. E eu descobri que aquilo, depois, conhecendo melhor o coaching e entrando nessa ferramenta, eu descobri que eles conversavam, que eles tinham interseções muito interessantes, né? Que a gente podia associar essas duas coisas. E aí vem muito dos valores do Design Thinking, né? Os principais valores, a base do Design Thinking, ela está fortificada por valor da empatia, da colaboração e da experimentação. E o coaching, ele é isso e precisa ser assim, seja no individual, seja no coletivo, no corporativo, né, com a equipe. Você precisa inspirar o trabalho colaborativo e tem formas de você fazer isso, tem ferramentas que você pode usar para fazer isso. Você precisa inicialmente, isso para mim é ponto inicial, que é a empatia. Se eu não tenho empatia com o meu cliente, se eu não olho o problema que ele está trazendo, o desafio que ele está trazendo pelo olhar dele, muito dificilmente a gente vai conseguir chegar e apoiar numa transformação dessa pessoa ou desse negócio, ou desses empreendedores, ou dessa equipe, se eu não tiver esse olhar. Então, e a experimentação, ela é fantástica porque você pode usar, como o coaching é uma tomada de decisão que a pessoa quer ter, ele quer tomar decisão, ele quer ter clareza sobre essas decisões, sobre o resultado que ele quer alcançar, né? Ele quer mudar comportamentos, então ele quer mudar um padrão de pensamento, ou, às vezes ele nem sabe que ele quer mudar, mas ele descobre que ele precisa mudar, mudar hábitos. Essas descobertas são maravilhosas, isso vai sendo descoberto ao longo do processo, porque ele vai experimentando. Ele vai experimentando, se é numa carreira, ele vai olhando para outras possibilidades de carreira, ele vai conversando com as pessoas, então ele pode usar a entrevista a favor dele, que é uma das ferramentas que a gente usa, né, no processo de Design Thinking, porque aí junto com isso vem a empatia. Então as coisas se conversam. E eu percebi que era possível transformar aquele atendimento em um atendimento mais dinâmico também. E não só tô ali, tem uma mesa, tem um papel, tem uma ferramenta, mas a gente usa canetinha, a gente usa post-it, a gente interage, a gente se diverte. Então, isso provoca várias descobertas e pensamentos novos, autoconhecimento, exatamente. É bem legal. Agora, para encerrar, diga para nós, o que o coach e o Design Thinking pode fazer para os empresários e empreendedores? Inspirá-los a olhar de uma forma diferente para aquilo que eles querem, que é atender a necessidade de alguém, de uma forma inovadora, né? Que eu acho que essa é a exigência que a gente tem hoje, né? E como o nosso grande desafio hoje não é usar a tecnologia, porque a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de outros valores, né? Então, essas ferramentas, elas ajudam você a olhar para o ser humano e entender qual é a necessidade dele, se é o meu cliente, né? Se é o meu negócio, como é que eu posso inspirar e causar uma transformação, né? E fazer, poxa, isso daqui vale a pena. É por aqui que eu vou. Legal. Muito obrigado, Fabiane, por passar desses momentos conosco. Muito esclarecedor. Que ótimo. Bom. Gostou do assunto? Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Tem mais, gente. Valeu. Obrigado, Fábio, de novo. Por nada, adorei. Bom.